Está no ar. Mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez. Boa noite, povo. Estou eu aqui de novo, aqui trazendo notícias fresquinhas para vocês. Notícias boas, um pouco assim estranhas, mas eu vou falar com vocês, vou explicar com detalhes. Mas vamos começar falando sobre a guerra que está acontecendo entre Estados Unidos, Israel contra o Irã. Como nós sabemos, o Irã é um país comunista, nazista. Os seus representantes lá, o que representa o povo, vamos dizer assim, que é o presidente de lá, pessoa muito ruim, muito mal, principalmente com as mulheres. Eu estava vendo recentemente agora entrevistas de dois iranianos que estão no Brasil, fugiram de lá para cá, isso já faz um tempo, e elas estavam falando que uma mulher iraniana, só porque mostrou o cabelo, foi condenada. E a maioria das mulheres lá, quando pecam de alguma forma, elas são apedrejadas. Isso é o cúmulo. Isso não se faz. Né? Isso é muita maldade. E adivinha o que eles fazem com os gays lá? Tem aqueles guindastres, né? As pessoas que são gays, eles pegam essas pessoas, penduram, ou seja, matam a pessoa, penduram a pessoa, e ali para servir de exemplo. É muita maldade. Ninguém merece isso. Cada um é o que quer ser. Isso tem que respeitar. E lá não, lá eles matam. Então a facilidade deles de matarem lá é muito grande. É como se fosse até um prazer de querer ver outra morte. Tanto que, já foi dito, o Irã matou mais de 40 mil pessoas, supor, só porque eles se manifestaram, né, contra o governo. E aí eles chegaram, aquelas pessoas que estavam sendo vistas lá, e foram atirando, matando, enfim, de todas as formas absurdas. E aí aconteceu essa guerra, os Estados Unidos, junto com Israel, começaram a bombardear o Irã. E muitos mísseis, né? E acabou matando o principal, vamos dizer assim, presidente, né? Ayatollah Khamenei. Ele foi morto. Eu acho que até falei isso da outra vez. Ele morreu, o genro morreu, a filha morreu, o neto morreu. E uns generais dele que era, né, forte lá no Irã. E aí eles fizeram, após a morte do Khamenei, eles se reuniram num prédio onde estavam 88 pessoas, né, como se fosse uma assembleia, né, das principais lideranças do Irã. E estava ali para nomear uma pessoa para ficar no lugar do que morreu. O que foi que aconteceu? Soltaram a bomba lá, jogaram a bomba lá e matou essas 88 pessoas. Aí a gente viu na televisão, ficou destroçado. Né?
E foi falado que todos eles morreram. Aí tinha um outro que estava previsto para ficar no lugar, né, porque eles são rápidos, né, para poder ter uma liderança lá, para poder representar o país, o Irã. O general Majid Ibn al-Reza. Ele foi nomeado ministro da Defesa interina do Irã, mas em seguida morreu. Quer dizer, olha, o Irã ele tem uma potência muito grande com relação à identificação. Eles têm um maquinário que quem eles querem atingir, enfim, aonde a pessoa está, eles têm uma forma de, um mecanismo dele lá que fica guiando as pessoas. Tanto que, quando eles querem matar alguém, é certeiro. E principalmente aliado com os Estados Unidos, se cria ali duas grandes potências. Vamos dizer assim, uma de inteligência e a outra de poder bélico. E os Estados Unidos é bom nisso. Tanto que os Estados Unidos, eles têm condições de entrar em 3, 4 guerras de uma só vez. A potência é muito grande. E o Donald Trump estava tendo aliados de outros países com relação a montar base, né, base militar, para poder ficar mais fácil para poder atingir o Irã. A Espanha, desses países que estavam ajudando os Estados Unidos e Israel, a Espanha foi a única que se negou a deixarem colocar uma base militar para facilitar, né, deles jogarem bomba lá, invadirem, enfim, né, ações militares. E a Espanha não deixou. E o Donald Trump está falando que vai cortar relações comerciais com a Espanha exatamente por isso. Eu acho que a Espanha se acovardou, não fez o papel dela e poderá pagar o preço. Né? O Donald Trump já falou que vai cortar as relações comerciais com a Espanha. A Espanha depende muito dos Estados Unidos. Acho que fez besteira. Do contrário da Alemanha. A Alemanha surpreendeu. A Alemanha ajudou muito os Estados Unidos e Israel a combater o Irã. E ainda está ajudando ainda. Então, parabéns aí para a Alemanha. Espero que isso acabe de uma vez, né? Porque ninguém gosta de guerra. Nós brasileiros não gostamos de guerra. Somos um povo muito pacífico, da paz, ordeira, né? Gostamos muito de uma boa amizade. E o Donald Trump também declarou que praticamente essa guerra já estará no fim. Porque ele falou que as instalações militares do Irã foi totalmente destruída, que foi a Marinha, a Força Aérea e o sistema de detecção aérea e radares. Foi destruído. Sem isso, nenhum país resiste a qualquer tipo de guerra. Então, praticamente, essa guerra já está no final, já está no fim. O Donald Trump, ele falou o seguinte: assim que terminar a guerra com o Irã, para que o povo iraniano assuma o governo do país. Beleza, que bacana isso, né? Quer dizer, vai ter uma renovação, uma modernização e vai se tornar um país democrático. O povo vai querer uma pessoa que governe lá, uma pessoa
democrática, né, que realmente faça tudo para o bem-estar do seu povo. Então, Irã, aí, ó, uma boa notícia, né? Agora só vai depender de vocês. É vocês reagirem e terem coragem aí para reiniciar aí essa nova vida. É só aguardar um pouco aí para terminar de vez essa guerra, né, que ninguém gosta. Bom, agora vamos vir aqui o Brasil, que aqui nós temos umas novidades também. O ministro André Mendonça, ele não está no Brasil, mas aonde ele está, ele mandou uma ordem para a Polícia Federal prender o Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro é aquele presidente do Banco Master, onde tem várias pessoas envolvidas, todas as classes, né? Tem políticos, tem juízes, tem empresários, enfim, né? Tem várias pessoas de peso aí, importante aí, envolvido nessa questão aí do Banco Master. Principalmente aí aqueles celulares, né, foram apreendidos com Vorcaro. Então ali tem nome de pessoas, conversas, imagens, para que eram muito íntimos, né? E quando, caso mostrem essas imagens, vai ter que botar ali uma tarjazinha ali, porque é meio pesado. E as esposas estão ansiosas. Os maridos estão preocupados, né? Então vamos aguardar aí para a gente poder ver o que, é que vai acontecer aí com essas imagens. Bom, foram presos, então, a mando do ministro André Mendonça, que ele está na Alemanha, né? Está desde sexta-feira, está na Alemanha, participando de alguns eventos lá. Então ele chegou e mandou prender o Vorcaro. Só que não foi só o Vorcaro. Teve mais pessoas presas também. Foi Fabiano Campos, que é o cunhado dele, Luiz Felipe Mourão, que tem o apelido de Sicário, e Maurício, um policial aposentado. Esse Sicário, aconteceu uma coisa com ele muito estranha. Ele preso, aconteceu um imprevisto com ele, ele se suicidou. É o que os meios de comunicação estão falando, que ele suicidou, né? Então vamos acreditar no que os meios de comunicação estão falando. Provavelmente o Vorcaro vai fazer a delação premiada, porque ele já está no presídio, ele já está preso. E corre riscos, é isso? Então, para ele, no caso, não sofrer, vamos dizer assim, determinadas coisas, ele deverá fazer a premiação, a delação premiada, para ele poder a pena dele ser diminuída, ele não está em presídio, né? Algumas coisas para favorecer ele. Então, ele deverá fazer isso. Mas a situação dele está ficando mais grave, porque a Polícia Federal descobriu de que o Vorcaro, junto com algumas pessoas,
estavam planejando dar uma surra, né, um jornalista muito famoso da Globo. E isso foi descoberto. Esse jornalista ainda é muito famoso. O cara é top, o cara é muito bom. A Globo tem uns profissionais muito bom mesmo. Né? Isso aí a gente tem que. A Malu, né? A Malu também, espetacular também. Tudo aí. Uma situação foi criada aí através da Malu, através do jornalismo da Malu. Malu é espetacular, eu acompanho ela, acompanho o Jardim também, enfim. Né? São muito bons eles. E aí foi descoberto aí que eles estavam querendo dar uma surra no Jardim, porque o Jardim, o cara é fera, ele descobre tudo. E aí estavam querendo dar uma surra nele. E nessa surra aí a gente não sabe o que poderia acontecer. É verdade? Então, nós temos que aguardar agora qual serão os próximos capítulos, que vem bomba aí. Vem bomba. Se o Borcarei sabe de coisas que, entendeu? Vai comprometer muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo. E o Mendonça, o André Mendonça, ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Eu acredito que ele até mandou prender o Borcar para não acontecer nenhum acidente de carro com ele. Entendeu? Então, antes que acontecesse qualquer tipo de acidente com ele, acho melhor prendê-lo, deixar na guarda ali da Polícia Federal. Né? E isso deverá acontecer, acredito que isso deverá acontecer. Então vamos aguardar, muitas coisas revoam por aí. Tudo que eu ficar sabendo aqui com relação a qualquer notícia boa, eu tenho certeza que você gostaria de saber, eu vou trazer aí até vocês, tá? Mas me ajuda também, dando aquele joinha, compartilhando, comentando, principalmente se inscrevendo. Se vocês se inscreverem, né, o YouTube vai ver que vocês estão gostando e aí vão me pontuando. Quer dizer, eu vou poder continuar com o canal. E o canal, pode ter certeza que ele vai melhorando com o decorrer do tempo. Tanto que agora, né, tem uma vinheta agora que eu estou colocando no canal. Eu gostei, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu já botei essa vinheta no outro programa que eu gravei. Então, hoje vai ter também, né? Vou colocar lá. Então, vocês deem a opinião de vocês. Gostei, não gostei. Né? Bom, e voltando a falar de política, nós estamos... A esquerda, ela é dinâmica, sabia? A esquerda, ela gosta de inventar, gosta de criar perspectivas. O que a esquerda está fazendo agora? Ela está vendo que ela está perdendo espaço, está vendo que a direita está avançando, né? Ela está atacando duas pessoas de nome na direita. É o Flávio Bolsonaro e o Nicolas Ferreira. Inventaram aí negócio de avião aí do Borcaro e tal. Gente, nós temos que tomar cuidado. Tomem cuidado. Nessa campanha aí vão inventar em tudo. Vão inventar tudo. Vão criar, vão botar a imaginação deles para trabalhar. Então nós temos que ter muito cuidado, saber avaliar o que é verdade e o que é mentira. Nós sabemos que a esquerda, né, conforme o presidente, gosta muito de mentir. Quantas mentiras nós já pegamos aí? Né? Foi mostrado isso aí nas redes sociais. Eu, quando falo, não é o que eu estou falando, é o que está sendo mostrado nas redes sociais, nos meios de comunicação. Agora mesmo estou
estou conversando com vocês, mas eu estou assistindo ali a TV, né? Estou vendo programações, estou vendo matérias falando da política. Então, o que eu falo é o que está acontecendo, tá? Não é imaginação minha, não. Tá? Tanto que, nas minhas gravações, eu sempre coloco, né, uns desenhos, umas fotos, constatando que o que eu falei foi através, né, da verdade. Então, já coloco ali para vocês poderem saber. Então, estão inventando essa história aí do Nicolas. Você sabe que o Nicolas é uma grande liderança jovem. Muito. Ele cresceu de uma hora para outra. Mas sabe que isso é Deus. É Deus. Deus dá o dom para as pessoas. E às vezes as pessoas ficam assim, mas como que isso aconteceu? É o poder de Deus. Esse garoto veio do nada. Dito por ele, morou em favela, entendeu? Mas fez a faculdade dele. Enfim, o garoto, de uma hora para outra, o Bolsonaro abraçou ele, se tornou deputado, entendeu? É um garoto fiel ao Bolsonaro. Muitos se elegeram e não foram fiéis ao Bolsonaro, mas vão pagar o preço. E dessa vez a população está vendo que eles foram falsos ao Bolsonaro. Então, esses que foram, vai ter certeza que não vai ganhar mais. Isso é fato. E nós temos aí bons candidatos aí para deputado federal, senador, e o presidente a gente já sabe, né, que é o Flávio. Mas, vamos prestar atenção no Senado. No Senado nós temos duas grandes potências de autoridade, que é o Senado e o STF. São duas grandes potências jurídicas, né? E o STF, nossa Suprema Corte, não tem mais nada acima da Suprema Corte. E só quem pode amenizar a situação no STF é o Senado. Mas para isso é preciso que nós tenhamos a maioria dos senadores, claro. Isso é muito importante. Prestem atenção nos candidatos que estão sendo apontados pelo Bolsonaro e pela direita. Esses que forem apontados é o que vão formar a base forte aonde o Flávio, quando presidente, poderá fazer o seu trabalho para a população. Da mesma forma que o Bolsonaro, o Jair, queria fazer, infelizmente, não deu para ele fazer o que ele queria, porque era sempre impedido daqui, sempre impedido dali, sempre impedido. Enfim, não pôde trabalhar. Isso tem que ser diferente com o Flávio. Mas para isso é preciso que nós tenhamos a maioria na Câmara dos Deputados em Brasília e no Senado. Nós temos muitos candidatos bons. Qualquer dúvida que vocês tenham, vai no Google, bota o nome lá da pessoa lá, o Google vai te mostrar tudo. Então, nós não podemos errar dessa vez. E se nós errarmos, olha, nós vamos pagar um preço muito alto. E nós temos que pensar, não só em nós, como na nossa família também, nossos filhos, nossos netos. Nós queremos o bem para eles. É isso? Então, nós temos que botar certo. Tá? Bom, o Mendonça também, voltando lá ao Mendonça, o ministro André Mendonça, ele afastou 2 servidores do Banco Central. André Mendonça, olha, é uma águia muito inteligente. Afastou do Banco Central
E provavelmente essas pessoas deverão também fechar uma delação premiada também. Então vamos aguardar. Isso aí está sendo uma matéria fresquinha, né, que ainda está surgindo ainda notícias ainda, né, vão ser acrescentadas umas coisas, e aí a gente vai ter a oportunidade de ter mais conteúdo sobre esse assunto. Para fechar, eu vou falar sobre o Gustavo Gaia. Olha, isso é grave, muito grave. Mas também eu estou levando para vocês a notícia que eu recebi. Eu fiquei assustado, muito assustado. O deputado Gustavo Gaia, deputado federal, solicitou uma audiência pública, uma audiência na Comissão de Relações Exteriores, preste atenção, gente, nas Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que o ministro das Relações Exteriores esclareça as medidas adotadas junto ao EUA, ou seja, os Estados Unidos, que é com relação à China. A China. Ela tem aqui, se eu não me engano, acho que é Salvador, Bahia. Ele tem ali uma base militar da China. Eu não estou afirmando nada. Eu estou até lendo aqui para que eu possa passar para vocês. Entendeu? Hoje, eu vi isso aqui hoje, nas redes sociais. Como foi uma declaração do deputado Gaia, uma pessoa muito séria, ele é professor, muito sério, entendeu? Então ele está fazendo esse levantamento aí. Então também nós vamos aguardar para nós sabermos a veracidade do fato. Porque esse ministro, né, dos serviços exteriores, ele vai ter que esclarecer isso. Então, vamos aguardar para a gente poder saber direitinho se isso é verdade ou não, né? Então o Gai está aí, está querendo aí uma audiência, né, nessa Comissão de Relações Exteriores, Defesa, para saber se realmente existe essa base militar, e se existe o que existe, e porque não foi falado, entendeu? Enfim, é isso aí, eu vou procurar saber melhor e eu vou passar isso para vocês. Tá bom? Gente, termino aqui. Não esqueça de ajudar o canal, tá? Se inscrevendo, porque muita gente chega e vê, visualiza, mas não se inscreve. Aí não adianta muito, né? O importante também é se inscrever. Tá bom? Gente, um abraço. Fica com Deus. Está no ar mais um espaço de informação, opinião, notícias internacionais e nacionais, políticas públicas, estaduais e municipais, sobre saúde, educação, meio ambiente, transporte, cultura, segurança e muito mais. Apresentando Henrique Diniz, jornalista independente. Aqui a notícia tem voz e vez.